Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num texto dos mais estranhos e fascinantes da Antiguidade, o livro de Enoque. É uma daquelas obras que, não costuma estar nas nossas Bíblias, mas que está cheia de anjos rebeldes, gigantes que devoram pessoas, viagens aos confins do universo e, claro, profecias sobre o fim do mundo. A nossa missão hoje é tentar perceber o que se passa aqui. As fontes são, claro, as várias partes do livro e o objetivo é mesmo extrair as narrativas e as ideias mais impactantes. Que história é que Enoque nos está a contar, afinal? E porquê é que esta obra, que ficou tão à margem, continua a exercer um fascínio tão grande? Eu quero começar por definir aqui alguns pontos cruciais. É um ótimo ponto de partida. O livro apresenta-se como as revelações dadas a Enoque, aquela figura do Gênesis, de quem se diz apenas que andou com Deus e depois, desapareceu, foi arrebatado. E o que o texto faz é precisamente preencher esse vazio. Em vez de nos focarmos na sua história complexa de manuscritos, vamos mergulhar diretamente no mundo que ele descreve. E é um mundo, no mínimo, alucinante. Certo, vamos a isso. E o início da história já deita por terra muitas das ideias que temos sobre a origem do mal, não é? Não tem nada a ver com uma serpente ou um fruto, é muito mais dramático, quase uma produção de Hollywood. Começa com uma rebelião em massa nos céus. Começa com um desejo. O capítulo 7 descreve como um grupo de anjos, os chamados sentinelas ou vigilantes, olham para a Terra e ficam absolutamente fascinados pela beleza das filhas dos homens e decidem que as querem para si. Mas isto não é uma decisão de impulso, pois não. O texto dá a entender que foi algo muito bem planeado, quase como um golpe de Estado. Exatamente. E isso é que é arrepiante. 200 deles, liderados por um anjo chamado Samiasa, juntam-se no cume do Monte Hermon e fazem um pacto. Juram uns aos outros que vão levar o plano até o fim e que vão aceitar a punição juntos se correr mal. É um ato deliberado de transgressão. Eles não só decidem quebrar as regras, como criam uma conspiração para o fazer. É a quebra de uma fronteira fundamental entre o divino e o humano. E uma vez quebrada essa fronteira, as comportas do caos abrem-se, porque eles não vêm para a terra de mãos a abanar. Eles trazem presentes. E a lista é muito reveladora. Um anjo chamado Azaziel ensina aos homens a forjar espadas, escudos, armaduras, ou seja, a tecnologia da guerra. Espera, e ao mesmo tempo ensina as mulheres a usar cosméticos, a pintar os olhos, a fazer pulseiras? É curioso que, para o autor, a arte da guerra e a cultura da vaidade venham exatamente da mesma fonte corrupta. O que isto nos diz é que há uma desconfiança profunda em relação ao progresso. É como se os autores estivessem a dizer que as coisas que definem uma sociedade avançada, a tecnologia, a metalurgia, a estética, não são conquistas humanas, mas segredos celestiais que nunca devíamos ter aprendido. Outros anjos ensinam feitiçaria, a ler as estrelas, a interpretar os sinais. No fundo, a mensagem é: a vossa civilização está construída sobre uma base podre. E como se isso não bastasse, a união física entre estes anjos e as mulheres humanas gera uma descendência problemática, para dizer o mínimo. Problemática é um eufemismo. Gera os gigantes, os Nefilim. O texto descreve-os como seres com 300 côvados de altura, uma medida absolutamente colossal. E a principal característica deles é um apetite sem fundo. Um apetite que vai destruir o mundo. É quase cômico na sua dimensão trágica. A primeira grande catástrofe mundial, segundo Enoque, não é uma praga. É um problema de logística alimentar levado a um extremo grotesco. Precisamente. O texto descreve uma escalada assustadora. Primeiro, os gigantes devoram toda a produção agrícola e pecuária. Esgotam os recursos. Quando já não há mais nada, viram-se para os animais selvagens. E quando isso não chega, o texto diz que eles começaram a pecar contra os pássaros, os animais, os répteis e os peixes para comerem a sua carne e beberem o seu sangue. A etapa final, claro, é o canibalismo. Começam a devorar-se uns aos outros e aos próprios humanos. A terra enche-se de violência e o grito dos oprimidos sobe aos céus. E é isso que finalmente força uma intervenção divina. Com a Terra neste estado de anarquia total, seria de esperar que a história se focasse em Deus a intervir. Mas não, o foco muda para uma única figura humana, certo? Quem é Enoque no meio disto tudo? Enoque é o escolhido para ser o intermediário. É chamado de escriba da retidão. A
sua função não é só receber uma mensagem e transmiti-la como um profeta clássico. Ele é levado fisicamente numa série de viagens, quase uma visita de estudo cósmica, para perceber a estrutura do universo e a natureza da ordem que foi violada. E que viagens são essas? O texto descreve-se com muito detalhe, não é? Com um detalhe fascinante, sim, que nos dá uma janela para a cosmologia da época. Ele é levado aos confins da Terra, onde vê coisas como os receptáculos de onde saem os ventos, como se o mundo fosse uma grande máquina. Vê os locais onde a luz e o trovão são guardados. Mas a visão mais impressionante para mim é a da prisão cósmica. A prisão das estrelas, sim, essa parte é incrível. Ele descreve um lugar terrível, um abismo onde vê 7 estrelas a arder, semelhantes a grandes montanhas. O anjo que o guia explica-lhe o que são. O que eram elas? Eram estrelas que transgrediram o mandamento de Deus porque não nasceram na sua devida estação. Basicamente, estrelas que se atrasaram e por isso estão presas e a ser queimadas até o dia do julgamento final. Espera lá. Então, no universo de Enoque, até os corpos celestes estão sujeitos a uma lei moral e podem ser presos por se portarem mal? Isso diz-nos imenso sobre a visão do mundo deste livro. Diz-nos que a ordem é o princípio fundamental de tudo. O universo de Enoque funciona com base em leis e calendários de uma precisão absoluta. Há capítulos inteiros que descrevem o percurso do Sol e da Lua ao longo do ano. Para o autor, a transgressão dessa ordem, seja por anjos que abandonam o seu posto, por estrelas que não cumprem o horário ou por humanos que praticam a injustiça, é a fonte de toda a corrupção. Tudo está interligado. E essa ordem estende-se para além da vida. Uma das visões mais marcantes é a do mundo dos mortos, no capítulo 22. Não é só um lugar sombrio e uniforme. É um lugar... organizado. Exatamente, é um lugar compartimentado. Enoque vê uma montanha com 4 espaços ocos. Um para os justos, descrito como um lugar luminoso com uma fonte de água, e depois espaços diferentes para diferentes tipos de pecadores, à espera do julgamento. Mas o detalhe mais arrepiante é o outro. O espírito de Abel. O espírito de Abel. Enoque vê o espírito de Abel a clamar, a acusar o seu irmão Caim. E o anjo explica que o seu clamor não vai parar até que a sua semente, a de Caim, seja destruída da face da terra. Isto é extraordinário. Sugere um pós-vida que não é passivo, é um lugar ativo, onde a injustiça cometida na Terra continua a ecoar e a exigir retribuição. Portanto, este tema da ordem violada e da justiça adiada, que vemos a nível cósmico, a nível terrestre e até no pós-vida, tem de culminar em alguma coisa. Tem de haver um acerto de contas. É o clímax inevitável para o qual toda a obra aponta. O grande julgamento. É aqui que o livro oferece a sua promessa final e a sua resposta para todo o caos. É a tese central de toda a sua teologia. E como é que esse julgamento é descrito? Quem é que preside? É uma imagem de Deus com a que estamos habituadas? É mais complexo. Nas Parábolas de Enoque, a secção central do livro, são apresentadas 2 figuras principais. Uma é o ancião de dias, uma figura de majestade primordial, com cabelo branco como a lã, sentado num trono de glória. Mas o verdadeiro agente do julgamento é outra figura. O Filho do Homem. Sim, uma figura messiânica misteriosa, também chamada de o eleito. Ele é descrito como alguém cuja face era como a aparência de um homem, mas cheia de graça, como a de um dos santos anjos. É ele que tem a tarefa de executar o julgamento. O texto diz explicitamente que ele irá derrubar os reis dos seus tronos e quebrar os dentes dos pecadores. Ele é um vindicador ativo dos justos. E essa ideia de vindicação, de inversão, parece ser o coração da mensagem. Especialmente para a audiência original do livro, que provavelmente se sentia oprimida. Há secções que parecem quase um manifesto social. Sem dúvida. Os capítulos 93 a 96 estão cheios de maldições, os chamados ais, dirigidos aos ricos e poderosos. Um deles diz: ai de vós, ó ricos, pois pusestes a vossa confiança nas vossas riquezas. Das vossas riquezas vos apartareis. É uma condenação direta e sem rodeios da injustiça social. A mensagem parece ser: tudo o que vocês valorizam, riqueza, poder, status, não só é inútil como será a vossa ruína. E tudo o que os justos sofrem, pobreza, perseguição, será a sua glória.
É a grande inversão. A promessa é que, no dia do julgamento, os destinos serão literalmente trocados. Os pecadores que viveram no luxo irão para o sofrimento. E os justos, que foram afligidos e desprezados, como diz o capítulo 104, brilharão como as luminárias do céu. É uma teologia de esperança radical, pensada para dar força a quem não tem poder nenhum neste mundo. Há uma alegoria no livro que resume isto tudo de uma forma brilhante. A visão dos animais. Parece uma espécie de quinta dos animais da antiguidade. É uma metáfora genial, que percorre toda a história do mundo, desde a criação até ao fim, usando apenas animais como símbolos. A humanidade começa como um touro, depois os justos, o povo de Israel, são representados como ovelhas. E os seus opressores são, claro, os predadores. Lobos, leões, aves de rapina. Exatamente. E os líderes de Israel são retratados como pastores. A visão mostra como muitos destes pastores se tornam cegos ou corruptos, permitindo que as ovelhas sejam atacadas. É uma crítica feroz à liderança. A visão termina com o grande julgamento, onde os pastores cegos e as bestas são julgados e lançados num abismo de fogo. E depois, uma nova casa, maior, é construída, onde todas as ovelhas sobreviventes se reúnem em paz. É a história inteira do livro, da corrupção à redenção, contada numa única e poderosa alegoria. Então, se juntarmos todas as peças, o que é que temos? O livro de Enoque oferece uma explicação para a origem do mal que é muito diferente da tradicional, não é? Não é uma simples falha humana, é uma catástrofe cósmica, uma contaminação da criação por seres divinos. Sim, e a partir daí constrói uma visão do mundo onde tudo está interligado por uma lei de ordem e justiça. O cosmos, a natureza, a sociedade, o pós-vida, tudo faz parte do mesmo drama moral. E no centro de tudo está uma promessa fervorosa de que, apesar do aparente triunfo da maldade, o universo tem um marco moral e ele inclina-se para a justiça. O julgamento final não é uma possibilidade, é uma certeza. E no fundo, para lá da fantasia dos anjos e dos gigantes, o livro está a tentar responder a uma das perguntas mais antigas e dolorosas da humanidade, certo? Porque é que os bons sofrem e os maus parecem prosperar? É precisamente essa a questão. E a resposta de Enoque é retumbante. A prosperidade deles é temporária e ilusória e o vosso sofrimento será vindicado de uma forma absoluta e eterna. É uma mensagem de resistência, de que a justiça final chegará e irá revertir completamente a ordem injusta do mundo. É um texto que dá voz e esperança aos que não têm voz. E para terminarmos, há um detalhe no próprio livro que é quase profético. No capítulo 104, o texto diz que as suas palavras seriam escritas, mas que os pecadores iriam alterar e perverter as palavras da retidão e que só mais tarde seriam reveladas aos sábios. Tendo em conta a história real do livro, que esteve perdido na Europa durante mais de 1000 anos, sobrevivendo na sua forma completa apenas na Etiópia, não é fascinante como a jornada do próprio manuscrito parece espelhar a sua mensagem sobre conhecimento secreto, corrupção e, por fim, uma revelação tardia? Fica a reflexão.